escreva para eu saber quem está aí. Ok. Ok. Sara? Está todo mundo me escutando? Sim. Sara, quando quiser abrir, diga, tá? Eu estou tentando entender aqui onde que eu tiro o som, mas, bom, eu vou pedir ajuda para o Elton. Bom, Está tudo é em com você, eu silêncio. já Estou ouvindo. coloquei a gravação. Então, Está tudo em silêncio. Emília, a sala é toda sua. Pronto. Você não vai me apresentar ou quer que eu me apresente? Eu me apresento ou não precisa? Sim, né? Deve ter pessoas que veio do Instagram e que talvez não Sim. me conheçam, não é? Então Eu tá. gostaria Sim, sim, é verdade. É que eu tô tão acostumada com as carinhas que estão aqui, Uhum. né? Mas a doutora Emília Pinheiro, ela é especialista, aqui no Brasil, a precursora na dieta pelo tipo sanguíneo. É uma especialista que já tem muitos anos de carreira e atua aqui no Brasil, em Portugal. Agora está finalizando a sua linha dos tipos sanguíneos com a Soul Leve. Vamos fazer o lançamento da linha agora, dia 26 de março, em São De Paulo. abril. De abril. 26 de Abril. abril, perdão, em São Paulo. Estão todos convidados. Quem tiver interesse, é só mandar uma mensagenzinha aqui que a gente manda as informações. E vai iniciar o curso também de formação, né, de mentoria para a formação dos profissionais na especialidade dos tipos sanguíneos, que a gente vai falar um pouquinho no final. A nossa aula de hoje, nós vamos falar das 4 chaves na saúde para a longevidade, da saúde hormonal. Então, para mim é uma grande alegria sempre, Emília, abrir a sala da Soul Leve para você, porque para mim é uma grande Obrigada. honra ter você aqui conosco. Obrigada, Sara. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer para quem está chegando agora, ou para quem vai depois escutar a gravação, né? Este primeiro módulo também vai ficar gravado. Ele vai dar origem, são 2 módulos que vão dar origem a um certificado de participação emitido pela Soulev também no final, então vai ser bem legal. E a segunda aula vai ser dia 26 agora já, hoje o primeiro módulozinho deste mini curso, digamos assim, mas muito produtivo para quem realmente quer seguir a ciência dos tipos sanguíneos, vai tendo referências sobre a ciência e não achando que dieta pelo tipo sanguíneo é só alimentação, como a própria frase já diz, dieta já pressupõe a alimentação, e não é só alimentação. Na realidade, quando a gente fala em tipos sanguíneos, na ciência dos tipos sanguíneos, estamos falando em qualquer situação que ocorra no nosso organismo, a nível físico, mental ou emocional. Por isso, quando a pessoa depois faz o curso completo, o curso básico, que eu vou falar mais no final, eu e a Sara, as pessoas ficam muito... Nossa, eu não sabia dessa dimensão, desse conhecimento tão vasto, porque achavam que se limitava apenas a alimentos bons e alimentos não bons. Não, nada disso, tá bom? Bom, mas vamos ao assunto de hoje. Sejam então muito bem-vindos a esta primeira parte deste mini curso que termina no dia 26, em que eu vou te apresentar então as 4 chaves para o rejuvenescimento do seu corpo, que com certeza nunca ninguém lhe falou, e que podem transformar a sua vida, assim como transformaram também a minha, transformaram a minha vida, tá bom? Então, neste primeiro módulo, eu vou começar por mostrar quais são essas chaves, né, que, como eu disse, ninguém menciona quando se aborda quando se aborda o rejuvenescimento do corpo. Olha, não são chaves comuns, tá bom? Eu já vou lhe adiantando. Na verdade, são assim como que fórmulas bem guardadas, não divulgadas, portanto, e o que é lamentável, porque elas ensinam realmente, de forma efetiva, a manter o corpo jovem, cheio de vitalidade, e onde cada uma dessas chaves
é uma peça essencial, digamos assim, de um quebra-cabeças para que esse rejuvenescimento se dê de forma natural e não invasiva. Então, prepare-se para transformar a sua vida e sair aqui hoje desta experiência mais jovem e revigorada do que nunca. Vamos começar então? Então, ó, não pense que eu lhe vou falar em cirurgias, em tratamentos de beleza externos, nada disso. A saúde começa dentro de nós. E a beleza vem da saúde, não é? Uma boa pele, todos os sistemas orgânicos funcionando à perfeição, traz rejuvenescimento para o corpo. E essas 4 chaves que eu vou realmente trazer, elas são, digamos assim, a espinha dorsal de podermos manter a nossa jovialidade, não importa a idade. A pessoa pode estar com 100 anos, mas ainda assim se manter ativo, se manter bem, com bem-estar, né? Com uma saúde longeva. Bom, então vamos começar sem mais delongas, né? O que acontece? A não ser que você tenha passado, você que está me escutando, tenha passado por uma mudança hormonal assim, bem expressiva, por exemplo, uma gravidez, no caso de ser aqui uma mulher, ou de ter entrado na menopausa, ou até na andropausa, no caso masculino, talvez você não se tenha dado conta ainda do quanto os seus hormônios, olha eles, né, afetam a sua saúde e o seu bem-estar. Eles podem ter assim uma grande influência em quase todas as partes do seu corpo e em como você se sente como um todo, de forma geral, física, mental, emocional, não importa, tá? Mas, quer você esteja apresentando estes sintomas apresentados ou não, sempre é tempo de você se beneficiar de uma abordagem holística, não é? Especialmente quando se trata do equilíbrio hormonal. Por que eu digo holística? Porque é o todo, é um conjunto de situações, né? Que só elas conseguem, só a nível realmente geral, quando a gente olha sob o ponto de vista geral, é possível manter a sua saúde em um patamar otimizado, como eu estou trazendo aqui hoje, ou seja, os 4 elementos-chave para um perfeito equilíbrio hormonal. E como você pode realmente rejuvenescer o seu corpo naturalmente. E sempre, é claro, né, na perspectiva dos tipos sanguíneos e da modulação frequencial quântica. São as 2 ferramentas que vão gerar impulso para que haja esse equilíbrio de forma perfeita e natural. Então, vamos lá. Os nossos hormônios, eles desempenham um papel assim, fundamental em questões essenciais, como, por exemplo, metabolismo, no ciclo de sono-vigília, na temperatura do seu corpo, nos sinais de fome ou de saciedade que a gente tem, na resposta ao estresse e até na reprodução. Né? E como é que eles agem no organismo? Após eles serem sintetizados, esses hormônios, pelas nossas glândulas, esses hormônios viajam pela corrente sanguínea até aos tecidos e aos órgãos, não é assim? E aí o que eles fazem? Eles entregam mensagens sobre o que eles devem fazer e quando devem fazer. Então, o que eles têm que fazer e quando, em que momento, certo? Para você poder, então, ter mais saúde, uma melhor qualidade de vida e, como consequência, uma longevidade saudável, o mais longe possível dos sinais do envelhecimento, que é o que todos nós queremos, não é? E que o tempo insiste em nos trazer, né? Tanto interna quanto externamente, eu vou lhe ensinar, então, quais são esses 4 elementos-chave que precisam ser levados em consideração para que haja realmente esse equilíbrio hormonal. Olha aí, eu vou dizer quais são os 4. O primeiro deles, o primeiro elemento-chave, que é preciso levar em consideração, são os níveis de insulina e de glicose no seu sangue. Sem isto, pronto, já começa aqui essa rodinha dentada a quebrar. Depois, o segundo é o cortisol e a resposta ao estresse. Como é que esse cortisol reage dentro de você e como você se manifesta, como o seu corpo reage ao estresse. A terceira chave é a função do metabolismo da sua tireoide. Isso é muito importante, a função e o metabolismo da sua tireoide. E a quarta chave é o seu equilíbrio nos hormônios sexuais. Meninos e meninas, sem estas 4 chaves, você não vai a lugar nenhum. Você anda tropicando na sua vida, certo? Bom, então todos esses 4 elementos-chave têm que estar devidamente afinados e trabalhar, olha só, em uníssono, ou seja, em perfeita harmonia. Por quê? É que qualquer um deles afeta diretamente o outro, sendo que os 3 últimos que eu falei, o cortisol e a resposta ao estresse, a função e o metabolismo da tireoide e o equilíbrio dos hormônios sexuais, fazem parte de um circuito muito importante dentro do nosso organismo, chamado circuito hormonal. E é ele que integra a resposta ao estresse neuroendometabólico, o chamado NEM. Não sei se você já ouviu essa expressão.
Então, essa resposta do estresse, essa resposta ao NEM, é a resposta global do seu corpo ao estresse e que funciona como que uma rede de órgãos e sistemas que trabalham todos juntos, né? Quais são essas redes? É bom, entretanto, você saber quais são essas redes que compõem esse ciclo. São 6. Temos o circuito hormonal, o circuito bioenergético, o cardionômico, o neuroafeto, o inflamatório e o circuito da desintoxicação. Então, isso quer dizer que todos esses 6 circuitos são ativados simultaneamente, assim que o seu corpo enfrenta uma situação de estresse. Todos eles vão aparecer ao mesmo tempo, vão se manifestar ao mesmo tempo. E isso permite a entrada em cena das nossas glândulas suprarrenais, que são parte importante do nosso circuito hormonal, né? E que estão sempre prontas para agir durante essas situações de estresse, né? Então, as suprarrenais, elas são responsáveis por liberar hormônios como o cortisol, por exemplo, que vão ajudar o corpo a lidar com o estresse. E esse circuito hormonal inclui ainda, além das glândulas suprarrenais, a nossa tireoide e as nossas gônadas, que são os nossos órgãos sexuais, certo? Bom, um outro hormônio também que é muito importante para o equilíbrio hormonal do seu corpo é a insulina, que está relacionada ao circuito bioenergético, um daqueles 6 que eu acabei de mencionar, e que é composto pelo pâncreas, pela tireoide e pelo fígado. Olha lá, tudo isso trabalhando em conjunto, já viu? Então, cabe, entretanto, à nossa glândula tireoide promover essa ligação, não só entre o circuito bioenergético, como também entre o circuito, acompanhando o circuito hormonal. E esse é um processo muito delicado, muito delicado. Por que é delicado? Porque todos os hormônios, eles têm um ritmo muito próprio de flutuar, né? Muito particular de flutuar, em resposta a qualquer mudança fisiológica importante que aconteça no nosso corpo. Quer ver 2 exemplos disso? Sempre que você ingere carboidratos, isso é só um exemplo. O que acontece imediatamente? A secreção da insulina aumenta automaticamente. Faz parte, é importante isso. Um outro exemplo é o seu cortisol, né, o principal hormônio do estresse do seu corpo, que deve sempre estar no seu pico máximo pela manhã. Ele tem que estar no pico máximo pela manhã para ajudar você a se levantar da cama, senão você não levantaria. E à noite, ele cai para níveis muito baixos, permitindo-lhe o quê? Que você durma. Então, isto aqui tem que estar sempre funcionando direitinho. Imagina você não acordar de manhã, não ter lá o cortisol dando-lhe uma coraçãozada para você despertar. Né? Ou então não ter lá o hormônio que lhe diga, pronto, você está saciado, aqui você comeu demasiado carboidrato. Então, isto tudo tem que funcionar muito bem, certo? Só por aqui, nestes 2 exemplos que eu acabei de lhe dar, já é possível concluir alguns possíveis disruptores desses 2 hormônios, tanto a insulina quanto o cortisol, seja pelo consumo de açúcar, que você possa estar fazendo, né, ao longo do dia, ou o açúcar do açucareiro, ou os carboidratos que você consome, né, ou por estar tendo um sono ruim. Então, se você está tendo um sono ruim e se você está consumindo demasiado açúcar, já estão aqui duas situações complicadas na sua vida, não é assim? Mas existem outros disruptores que já podem estar perturbando o seu equilíbrio hormonal, permitindo o envelhecimento do seu corpo precocemente. Posso lhe garantir de antemão que a maioria das pessoas apresenta até uma combinação de vários deles, acontecendo todos ao mesmo tempo. É falta de sono, é estresse violento, é insulina desqualificada, é tudo ao mesmo tempo. E olha, quando eu digo que são vários ao mesmo tempo, são realmente bastantes, né? Como possíveis predisposições genéticas que você também pode acumular aí, né? É isso tudo, ou quando a pessoa já vem enfrentando o envelhecimento, quando a pessoa está acima do peso, uma dieta pouco saudável, a presença de uma condição crônica não gerenciada, às vezes um dente que está aí com um problema há anos e que você só olha quando ele está doendo e depois passa, não vai ao dentista, enfim, alguma coisa aí que possa estar acontecendo não gerenciada. Também um estresse oxidativo que você esteja vivendo há anos, e muita gente está, depois do Covid, continua vivendo um estresse manifestou naquela época um estresse oxidativo muito grande, que continua manifestando, estresse psicológico, traumas emocionais, sensibilidades alimentares, e também quando você apresenta um quadro, por exemplo, de disbiose. Eu já falei na disbiose no curso do mês passado, lembra? Quando eu falei sobre a saúde intestinal? Então, essa situação de disbiose ocorre quando há um desequilíbrio do microbioma do intestino e dá origem a problemas digestivos, como má absorção ou baixo teor de ácido estomacal, né?
Mas também pode ser pelo uso de medicamentos que você também já esteja fazendo, incluindo estatinas, antibióticos, excesso de álcool, se a pessoa bebe muito, uma disfunção mitocondrial, fadiga adrenal, até um estilo de vida sedentário, sabe aquela pessoa que não faz nada? E o que é pior, infelizmente, é que apenas um único destes disruptores todos, um único, já pode causar um efeito dominó no nosso corpo, capaz de afetar vários órgãos e sistemas, incluindo os seus dois circuitos, o hormonal e o bioenergético. Eu sugiro da próxima vez que você for ao seu médico, quando você conversar com o seu médico sobre possíveis desequilíbrios hormonais, pode ser uma boa ideia você mostrar essa lista imensa que eu acabei de apresentar a você. Fale de todos esses problemas. Esta aula vai ficar gravada, anota aí depois e diga, doutor, e isto aqui são disruptores, como é que o senhor cuida para mim disto aqui tudo? O que é que eu tenho que fazer? Pergunte para ele. Bom, todos esses pontos constantes dessa lista que eu acabei de elencar fazem parte do diagnóstico que confirma a real necessidade ou a real possibilidade de você já estar enfrentando um desequilíbrio hormonal, um disruptor, portanto. Isso, além de uma abordagem diagnóstica realizada através de um histórico médico, nutricional, psicológico, que também é importante fazer, não é assim? Então, é muito importante determinar qual o tipo de desequilíbrio hormonal ocorrendo, assim como identificar também fatores que o vêm agravando. Isso é muito importante. Para quê? Para que se possa escolher um plano cuidadosamente elaborado, adequado à situação. Se você só achar que está tendo um problema sem saber o que é, como você vai tratar? Bom, então essa abordagem diagnóstica é muito importante e também holística, caso não seja um médico que esteja fazendo essa abordagem ao seu cliente, né? Quando eu falei aqui em abordagem diagnóstica, estou falando só para a classe médica, tá bom? Ou aos nutricionistas que podem pedir aos seus pacientes exames específicos realizados em laboratórios, não é? Mas também estou falando com você que é terapeuta, que pode fazer uso de uma abordagem terapêutica diferente, né? Através da anamnese, nos achados da história do cliente e até na observação física. Eu adoro fazer observação física nas pessoas. É holístico, é para todos. Então, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para a gente descobrir em nós, ou nos nossos clientes, ou nos nossos pacientes, como a gente os pode tratar devidamente. Bom, essencialmente o mais importante é saber o quanto esses achados são realmente capazes de detectar de forma correta o problema de saúde, ou, por outro lado, poder excluir, não é? Quem não apresenta nenhum tipo desse problema. Então, sempre é útil. Aliás, todos os profissionais de saúde, sejam médicos ou não, enfrentam os mesmos desafios cotidianos no que se refere à prática dessa atenção primária à saúde, independente da sua abordagem particular. Observar uma pessoa sob diferentes práticas terapêuticas traz luz, a meu ver, ele traz luz a cada caso, que nos vai revelando detalhes que poderiam passar despercebidos sob uma única perspectiva. E eu creio que você concorda comigo, não é? Bom, mas antes de entrar em cada uma das quatro áreas principais, ou seja, as 4 chaves que eu as denominei assim logo ao princípio, é importante você entender um pouco melhor o papel que os seus hormônios desempenham e como alguns deles são produzidos para que você possa obter o seu equilíbrio hormonal. Especificamente, eu estou me referindo aos mineralocorticoides, aos glicocorticoides, aos andrógenos e aos estrogênios, tá bom? Então, vamos lá. Você não precisa decorar tudo isso apenas para você saber como as coisas funcionam lá dentro, para não ficar às escuras, certo? Se você não é médico ou se você não tem esse conhecimento. Bom, então, em primeiro lugar, a substância elementar que o seu corpo usa para produzir esses hormônios é o seu colesterol, que é um tipo de lipídio encontrado em todas as células, né? Ele é encontrado em todas as nossas células. Ele é, então, biosintetizado em pregnenolona, que é um precursor da maioria dos hormônios esteroides. E, para quem não sabe, esses hormônios esteroides são o maior grupo hormonal formados a partir dos aminoácidos e peptídeos das proteínas que a gente ingere, certo? Bom, continuando. A partir da pregnenolona, o seu corpo produz outro hormônio chamado progesterona, que você já deve ter ouvido falar. E a partir da progesterona, você obtém mineralocorticoides, como corticosterona, aldosterona, além de glicocorticoides, como o cortisol. Cortisol é um glicocorticoide. A progesterona, por sua vez, também é usada para produzir DHEA, que é o precursor da androstenediona,
e que finalmente ela produz testosterona. Alguns nomes você já ouviu falar, outros você não ouviu falar, mas eles são importantes para você entender o resto da história. Bom, eu nem vou aqui complicar mais, adentrando na ação de outros hormônios e dos seus importantes mecanismos de ação ao organismo, tá bom? Vamos continuar. Então, como você pode ver, existem raízes comuns a esses hormônios esteroides, ligando-os uns aos outros, né? De mais de um modo, de mais de uma maneira. Isso significa o quê? O que é que eu quero dizer com tudo isto? Que uma disfunção na síntese em qualquer ponto já pode causar uma interrupção do fluxo normal, desviando-se de um padrão de equilíbrio no seu organismo. E um desses desvios, ele pode resultar em baixa testosterona, por exemplo, que é um problema para nós mulheres, tanto quanto para os homens, diga-se de passagem, devido à forma como ele afeta a produção do estrogênio. Então, é a partir da testosterona que vai se formar, que afeta a produção do nosso estrogênio. Muito importante. E só finalizando aqui o assunto desse tipo de hormônios sexuais, deixe-me esclarecer também que a progesterona não é apenas um hormônio feminino como muita gente ainda pensa, tá? Ele também perturba em geral o equilíbrio hormonal nos homens, certo? Pois bem, depois deste preâmbulo que eu fiz de trazer todas estas coisas, essas informações acerca de hormônios, agora sim, vamos abordar os 4 aspectos-chave do equilíbrio hormonal e entender, tá, finalmente, como é possível, através desse conhecimento, rejuvenescer o seu corpo naturalmente. Quem não deseja isso? Bom, então vamos começar pelo primeiro elemento-chave que eu falei logo no início, que é a importância de você manter em equilíbrio a sua insulina e a glicose no seu sangue. Isto é extremamente importante. Temos então o hormônio da insulina, que é produzido pelas células beta-pancreáticas do pâncreas, que apesar de não fazer parte da rede de hormônios esteroides que eu acabei de mencionar, pode afetar toda essa rede de hormônios por meio das suas ações. De que forma isso acontece? Acompanhe aqui comigo. As moléculas precursoras que antecedem a formação da insulina são a pré-proinsulina, que é uma molécula de alto peso, e a proinsulina, que é o pro-hormônio precursor da insulina. Entretanto, o pâncreas faz parte de um daqueles 6 circuitos que eu falei, o bioenergético, que é quem lida com a energia e o metabolismo no nosso corpo. Por sua vez, a insulina é o hormônio que transporta, carrega a glicose, que foi liberada na corrente sanguínea, através da nossa digestão e a leva para as células, em seguida para as células. E dentro das células, essa glicose é usada pelas nossas mitocôndrias para criar ATP, que é, pode-se dizer, a moeda energética de vida que nós temos dentro do nosso corpo. Ou seja, que dá energia, nos empodera ou nos empobrece muito, bastante. Sem insulina, a glicose ela permaneceria na corrente sanguínea e as suas células seriam privadas de energia que você precisa para viver, para se locomover, para andar, para pensar, enfim, para realizar todos os seus processos bioquímicos. Enquanto, ao contrário, níveis elevados da glicose no sangue são muito perigosos para a saúde, como você bem sabe, então nem embaixo nem em cima, né? Essa condição é um problema bastante comum, embora frequentemente esquecido, que fatalmente leva à resistência à insulina, tão prevalente nos dias de hoje devido aos hábitos alimentares equivocados, né? E que acontece quando as células literalmente resistem à insulina, não permitindo que a glicose entre nelas, certo? É essa situação que leva a altos níveis de glicose no sangue, que é chamada de hiperglicemia, assim como também é uma produção mais baixa do ATP. Hiperglicemia, você não tem força, você vai para baixo. Inversamente, essa condição pode ainda fazer com que o pâncreas libere perigosamente cada vez mais insulina, um estado chamado de hiperinsulinemia, né? E um sinal muito flagrante que você pode observar a olho nu dessa hiperinsulinemia ou de alguém que esteja tendo esse problema, chama-se acantose nigricans, que é o aparecimento, o surgimento de uma placa aveludada de hiperpigmentação na pele. Geralmente ela acontece aqui ao redor do pescoço, nos nossos cotovelos, nas virilhas, nas mãos. Assim, a acantose nigricans é chamado esse processo quando há hiperinsulinemia. E outro sinal também, bastante visível, é o tipo de corpo androide, ou seja, aquele com o peito e o abdômen mais grossos, sabe? Mas a pessoa fica mais entroncada, a gente tem muito isso também. Bom, tanto
tanto a hiperglicemia como a hiperinsulinemia são dois grandes estressores do nosso corpo. Por quê? Porque eles levam a picos e quedas abruptas de açúcar no sangue, onde a inundação da insulina por todo o corpo causa uma queda repentina nos níveis de açúcar no sangue, em um chamado de hipoglicemia. Vai tudo abaixo, né? Então, é esse estado de hipoglicemia que gera sintomas como ansiedade, tremores, tonturas e até desmaios. E muita gente que acha que está com síndrome do pânico não está. Tem muitos pacientes que entraram no meu consultório referindo que estavam com a síndrome do pânico e não era. Eu descobri os maus hábitos alimentares deles e conseguimos ajeitar esses hábitos alimentares e acabou essa hipoglicemia e imediatamente sintomas como ansiedade, tremores, pânico, medo, enfim, até desmaios, deixaram de ocorrer, não é? Bom, esta situação de hipoglicemia também acontece muito, sem chegar nesses extremos de desmaiar ou assim, mas acontece a muita gente, tá bom? E é ela que normalmente gera aquele desejo da pessoa de comer um doce. Eu preciso comer um doce quando acaba de almoçar, quando acaba de jantar, eu tenho que comer um doce. É o carboidrato, é o corpo pedindo açúcar para poder sair daquele estado de hipoglicemia. Isso vai envelhecendo o corpo, gente. Envelhece demais, tá bom? Então, nessa hora, consumir doces aumentará a glicose no sangue mais uma vez, né? A pessoa comeu o doce, elevou a sua glicose e a resistência à insulina levará a mais hiperglicemia, fazendo com que o pâncreas inunde o corpo com mais insulina novamente, levando à hiperinsulinemia. Você está entendendo? É como se fosse um cachorro dando a volta da própria cauda, como você está percebendo. Por isso que as pessoas não se curam, porque elas não sabem disto aqui. Elas não sabem identificar para buscar ajuda. É nesse momento que a pessoa precisa de ajuda. Não é do doce que ela precisa. Entendeu? Bom, como é que a resistência à insulina afeta o equilíbrio hormonal? Esse é o nosso tema, né? Do nosso curso, né? O equilíbrio hormonal. Por ela ser um agente estressor, isso faz aumentar os seus níveis de cortisol para conseguir lidar com o estresse. Já falei disso atrás, lembra? E o cortisol cronicamente elevado, o que ele faz? Ele induz a mais resistência à insulina. Ou seja, apesar do cortisol elevado ser o primeiro a se expressar, né? Eleva o cortisol, a pessoa entra naquela piração, né? Ela sempre acaba por levar a reboque a resistência à insulina. Então, se você anda tendo picos muito grandes também de estresse, eles também vão levar você à resistência à insulina, entendeu? Bom, mas a resistência à insulina também afeta os hormônios. Por exemplo, estimula a síntese de mais DHEA, que faz aumentar os níveis de testosterona. Assim como também afeta os seus hepatócitos, as suas células do fígado, não é? Gerando uma queda significativa na produção de globulina, se ligando aos hormônios sexuais. Olha como está tudo aqui encaixado. E o que sobrar dela, por sua vez, vai se ligar à testosterona, promovendo o seu aumento, resultando em uma elevação muito grande de estrogênio livre no corpo. Além do mais, não podemos esquecer que a resistência à insulina está associada a muitas condições graves, como doença cardiovascular, né? Especificamente a problemas de função vasomotora, a síndrome metabólica, uma combinação de diferentes problemas. O que é que a síndrome metabólica, perdão, o que é que ela faz? Pressão alta. Estão com a vossa água aí do lado? Todo mundo está com a sua aguinha do lado? Aqui no Brasil está muito calor, então o tempo anda muito seco, todo mundo tendo uma aguinha. Bom, então a síndrome metabólica, ela leva assim, a uma combinação de fatores como pressão alta, hiperglicemia, obesidade, colesterol e triglicerídeos demasiado elevados, enfim, uma porção de coisas. E também leva ao diabetes tipo 2. E isso pode ser devido tanto pela resistência à insulina, como à diminuição da produção de insulina, ou por ambas. Tanto alta quanto baixa pode levar ao diabetes tipo 2 também. Bom, então, como você pode deduzir, este primeiro elemento-chave, quando não funciona devidamente, ele já compromete o rejuvenescimento do seu corpo. Ninguém aguenta, né? Picos de cortisol, picos de insulina, queda da insulina, ninguém aguenta. Isso já compromete o rejuvenescimento do seu corpo. Por isso a importância de manter em equilíbrio a insulina e a glicose no seu sangue. Bom, o segundo dos 4 elementos-chave principais para o seu equilíbrio hormonal é o cortisol e a resposta ao estresse. Como você encara, como é que o seu corpo consegue se comportar frente às reações de estresse, frente ao estresse. Como eu disse anteriormente,
as suas glândulas suprarrenais fazem parte do circuito hormonal e da resposta ao estresse neuroendometabólico, o NEM, lembra que eu falei no início? Bom, as suas glândulas suprarrenais, elas produzem mais de 50 tipos de hormônios diferentes. Essas coisinhas pequenininhas, essas duas coisinhas pequenininhas que estão sobre os seus rins e por isso se chamam glândulas suprarrenais, produzem mais de 50 tipos de hormônios diferentes, incluindo os 3 hormônios de estresse mais poderosos do seu corpo, além do cortisol, adrenalina e a norepinefrina. Essas suprarrenais fazem parte de um eixo muito importante, chamado eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Sempre que o hipotálamo detecta a presença do estresse, ele envia à glândula pituitária o hormônio liberador de corticotropina. Tá? Este hormônio, por sua vez, ele sinaliza à glândula pituitária a necessidade de liberar um outro hormônio, o adrenocorticotrófico, que, por sua vez, vai estimular as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, por sua vez, liberam então o cortisol para ajudar o corpo a quê? A lidar com o agente estressor. Então, qualquer quantidade de cortisol liberada atua como um sinal para o hipotálamo interromper o ciclo imediatamente, funcionando como um mecanismo de feedback. Vai lá, chamamos assim. Está entendendo? Observe então que o cortisol ele é especialmente importante devido ao impacto significativo que ele age sobre todos os outros hormônios. Então, temos assim, olha só, quando você está saudável, é quando parece que está tudo na mais perfeita ordem, você se sente em paz, você se sente pleno, plenitude. Nesse estado, o que acontece? O seu cortisol aumenta e diminui naturalmente ao longo do dia. Ele flutua, né? Os nossos hormônios flutuam dentro de nós. Então, tá lá, vai sobe um pouquinho, já desce, enfim, permanecendo sempre em equilíbrio, nem muito acima, nem muito abaixo de determinados níveis, entendeu? Esse equilíbrio, ele é fundamental, pois o cortisol desempenha ainda outras funções essenciais que impactam muito a saúde, como a regulação da pressão arterial e também da glicose no sangue, né? Além de outras funções, manutenção em função do coração e dos vasos sanguíneos, ele neutraliza as inflamações, ele estabiliza o seu sistema imunitário, enfim. O que acontece quando você está naquele estado constante que eu acabei de falar? Você está bem, está feliz, saudável, sente que está tudo na mais perfeita ordem, em paz, e de repente se depara com um agente estressor. O seu cortisol imediatamente aumenta, não para lhe prejudicar, atenção, mas ele se comporta assim simplesmente para tornar você mais alerta. É uma necessidade fisiológica. E esse é um processo que faz parte de uma resposta natural de luta ou fuga, que ajuda o seu coração, né, a bombear mais sangue oxigenado, que vão para os seus músculos, para se você tiver que correr, ter energia para correr. Muita gente, quando está num estresse violento, faz coisas que nem conseguiria fazer, nem imagina, nem imaginaria fazer em situação normal, então ele dá aquele empuxo, né, aos seus músculos, aquela força, ao mesmo tempo que libera a glicose armazenada para quê? Para fornecer mais combustível aos seus músculos e ao seu cérebro. Tudo para deixar você mais alerta. Então, é maravilhoso quando está bem, entendeu? O cortisol é ótimo. Porém, tão logo a ameaça passe, esse cortisol, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que retornar ao normal, aos seus níveis basais normais, permitindo que o seu corpo volte novamente a um estado relaxado. É assim que tudo acontece. Quando não acontece assim, o seu corpo vai começar a dar sinais de envelhecimento de várias maneiras, certo? Veja só, pode aumentar o estresse oxidativo, começa a danificar as suas células e acelera o envelhecimento. Também desregula, produz uma desregulagem hormonal, leva à inflamação. Essa inflamação leva à perda de massa muscular e às doenças crónicas. E, por fim, é uma perda significativa de energia, podendo resultar em uma situação que é denominada de síndrome da fadiga adrenal. Já ouviu falar? Como é que você vai rejuvenescer assim? Você acha que vai rejuvenescer? Tá bom, você pode ir ali na sua dermato, ela puxa para cima, puxa para baixo, corta aqui, corta ali, e cá dentro, como é que fica? Não pode, tem que ser as duas coisas. Se você tiver que fazer fora, faça primeiro dentro. Bom, então, esta síndrome que eu acabei de falar ocorre quando o estresse se torna crônico. É quando as suprarrenais começam a trabalhar além do seu limite, produzindo mais e mais cortisol, cada vez mais cortisol. E quando elas chegam ao ponto de exaustão, tá? E o estresse continua, a produção do cortisol, ela vai, despenca completamente. É esse ciclo problemático
quando se completa, que resulta na síndrome da fadiga adrenal, com sintomas dos mais variados. Não pense que é só cansaço, eu estou cansada, vou sentar aqui numa cadeira. Não! Olha, além da fadiga propriamente dita, que já é desagradável, você ganha peso, acontecem distúrbios do sono, você fica confusa mentalmente, gera ansiedade, problemas gastrointestinais, leva à osteoporose, perda do cabelo, pele seca, deixa lá ver, perda da libido, TPM mais acelerada, infertilidade, dominância do estrogênio, que é perigosíssima, perigosíssima, tá? Hipoglicemia, disfunção da tireoide, quer mais? Desejos de sal e de açúcar, aquela pessoa que ama sal, começa a comer sal do saleiro, ou então vai no açucareiro e tem vontade de comer açúcar, pressão instável, uma hora está alta, outra hora está baixa, outra hora está alta, outra hora está baixa, palpitações, tá? Imunidade reduzida, sensibilidade a alimentos, a medicamentos. Eu tomava um medicamento, mas agora eu nem posso tomar, eu tomo, já passo mal, já me sinto mal. Tudo isso é essa conexão fatídica entre estresse e fadiga que torna o corpo vulnerável. E, como é óbvio, ela é inimiga do rejuvenescimento do seu corpo. Claro que algumas pessoas sofrem mais problemas de saúde relacionados ao estresse do que outras, dependendo do seu tipo sanguíneo. Eu, no próximo módulo do dia 26, vou falar mais sobre isso, tá bom? Dessa singular relação que tem, porque tudo que eu estou aqui falando é sob a perspectiva do tipo sanguíneo. Nós todos não reagimos da mesma forma, dependendo se é tipo O, A, B ou E, tem essas discrepâncias, não é? Tem essas diferenças, ok? Por isso que é importante a gente conhecer. Bom, alguns tipos sanguíneos realmente têm uma predisposição genética para permanecer em estado dominante simpático, sabe aquele modo simpático, né? Aquele que fornece a resposta ao estresse, ou seja, com que o seu sistema nervoso autônomo esteja sempre ativo, enquanto o estado parasimpático, né? Que permite que o seu corpo se acalme, ele fica inativo. Então, esses dois circuitos, né? O simpático e o parasimpático, eles têm que estar sempre ali. É como se fosse o travão do seu carro. Travão, peraí, como é que se diz? O freio do seu carro, tá? O freio do seu carro. Quando você entra no seu automóvel, no seu veículo, você sabe que o freio tem que estar bem. Você precisa travar imediatamente, tem ali o travão. E precisa de acelerar, tem ali o acelerador. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. O sistema nervoso simpático e o parasimpático é como se fosse o freio do nosso corpo, tá bom? Ele avança ou diminui. Aliás, essa rapidez na mudança do sistema nervoso simpático para o parasimpático também é uma diferença percebida não só em nós humanos. Não sei se você já percebeu, mas também nos animais. Eles conseguem retornar a um estado parasimpático de forma relativamente rápida, depois de enfrentar uma ameaça, mesmo quando essa ameaça é a sua vida. A gente vê muito no Animal Planet, né? Aqueles guepardos ou as leoas atrás de presas, né? Dos pequenos alces, etc. O que você vê? Vem o guepardo, né? Olha lá a presa percebe, corre, dá uma carreira, e entretanto vai olhando para trás. E de repente o guepardo para, ou a leoa para, e o que é que faz esse animalzinho? Ele olha, para e continua a pastar como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, o sistema nervoso simpático e o parasimpático estão funcionando igual ao freio do seu carro. Está funcionando perfeitamente. Infelizmente, nós não somos assim. Nós, humanos, passamos muito mais tempo no estado simpático, aquele em que o seu sistema nervoso autônomo está sempre ativo, muito mais do que deveríamos, devido à vida maluca, né? Que todo mundo hoje enfrenta. E ainda que sejamos menos propensos a enfrentar situações de sobrevivência, como os animais, né? A verdade é que estamos constantemente lutando contra estresses crónicos, né? Contra estressores crónicos, devido à nossa vida moderna, não é assim? Bom, e o pior é que, embora sejamos criaturas extremamente adaptáveis, ai de nós se Deus não nos tivesse feito seres adaptáveis, tá? Mas ainda assim, mesmo que a gente se consiga adaptar a esse estresse maluco, ainda assim, isso não é a mesma coisa que ser saudável. Presta atenção nisso, certo? Bom, você não pode passar a vida constantemente se adaptando a um estresse crônico sem acumular danos ao organismo, né? Como síndrome da fadiga crônica, resistência à insulina ou disfunções na tireoide, tá? Olha, por exemplo, tipo O sanguíneo, o primeiro órgão afetado, o primeiro sistema a ser afetado pelo estresse, tireoide. Eu sou uma do que aconteceu isso comigo devido a estresse crônico com a guerra, tá? Eu passei pela guerra,
é outro assunto, um dia eu vos conto, mas a guerra trouxe-me um grave problema de tireoide que, graças a Deus, eu consegui resolver com a dieta pelo líquido sanguíneo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vamos agora para a terceira chave. Eu vou deixar a quarta depois para a próxima aula, porque eu ainda quero mostrar um case de sucesso aqui bem legal e para a gente poder conversar um pouco, sem vos incomodar muito, para vocês irem para a cama sem terror, né? Sem pensar, meu Deus, como é que eu estou? Meu Deus. Enfim, vamos lá ao terceiro. A terceira chave, para o equilíbrio hormonal, é a função exatamente e o metabolismo da tireoide, para podermos rejuvenescer o corpo naturalmente. E olha, eu acabei de te falar que eu tive um problema de tireoide, tá? Eu tinha 20 e poucos anos, tá? Foi uma guerra seguida da morte de um filho, com 6 anos de idade. Foi um estresse muito grande. E eu vos garanto, se olharmos uma foto da minha idade, naquela idade, e hoje, né, com 72 anos para frente, estou muito melhor hoje. Muito melhor, estou muito mais rejuvenescida e nunca entrei para fazer nenhum tratamento estético, por enquanto, tá? Quando eu chegar nos 100 anos eu vou fazer, por enquanto ainda não. Mas quando eu chegar aos 100 anos eu vou puxar a pele um pouco para cima, vou fazer umas coisas de botox, aquelas coisinhas que hoje o pessoal faz que eu acho lindo, mas eu ainda vou esperar os 100 anos. Bom, vamos voltar então ao assunto das glândulas suprarrenais, da tireoide. Da mesma forma que as glândulas suprarrenais, que eu acabei de falar, também a sua tireoide funciona como parte de um eixo, não é? Usando o mesmo centro de controle do cérebro, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Como é que ocorre esse processo? O hipotálamo, ele envia o hormônio liberador da tireoide, que é o TRH, né, para a glândula pituitária, que faz liberar o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, esse já seu conhecido, com certeza. Este TSH, por sua vez, é que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, a tiroxina T3 e o T4. Apesar do T3 ser um hormônio necessário para o metabolismo das células, a glândula tireoide ela produz apenas uma pequena porcentagem do hormônio T3 ativo, o T3 livre. O restante ele precisa ser convertido em T4, um trabalho que é feito a partir do nosso fígado e dos nossos rins. Olha como os órgãos têm que estar também bem. Não é só o eixo hormonal, não é só o equilíbrio hormonal. Para termos equilíbrio hormonal, você está percebendo, desde a primeira chave, que os nossos órgãos também sempre entram. Então, aqui, para haver essa conversão, para ser convertida em T4, esse trabalho é feito a partir do nosso fígado e dos nossos rins. E para quem não sabe, há uma diferença entre o T3 e o T3 ativo. Isso muita gente diz assim, mas afinal, o que é o T3? Eu ouço falar em T3, ouço falar em T3 ativo. Qual é a diferença? Olha, o T3 ativo, ele exerce um efeito direto nas células, enquanto a maior parte do T3, ele está ligado a proteínas e não atua diretamente. Por isso que o T3 ativo é essencial para a regulação do metabolismo celular. Tá? Então, não atua diretamente e o T3 ativo, ele atua diretamente na regulação do metabolismo celular. Portanto, ele é muito importante aqui para o nosso rejuvenescimento. Bom, entretanto, sempre que os níveis de cortisol estão elevados, você já viu atrás, na chave 3, surge um obstáculo enorme ao bom andamento de todo esse processo. Por quê? Ele fará despencar drasticamente a liberação do TSH, comprometendo também essa conversão de T4 em T3 ativo. E esse desequilíbrio hormonal vai impactar profundamente o seu metabolismo. Da mesma forma ainda, os níveis elevados de cortisol não apenas inibem a conversão de T4 em T3 ativo, mas também podem fazer o contrário, ou seja, aumentar a conversão de T4 em T3 reverso. Já ouviu falar? T3, T3 ativo, T3 reverso. O que é o T3 reverso? É uma forma inativa do T3 e, como tal, ele não exerce os mesmos efeitos, digamos assim, metabólicos que o T3 ativo. A ciência, inclusive, acredita que essa conversão para T3 reverso possa ser um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo para ajudar a reduzir o metabolismo e conservar a nossa energia em situações de estresse ou de doença, não é? A verdade é que o aumento do cortisol ele pode levar a uma maior produção de T3 reverso, derrubei a água, resultando em uma diminuição dos efeitos metabólicos, normalmente associados ao T3 ativo. Certo? Resumindo, para você não ficar com dúvidas em relação ao T3 ativo e ao T3 reverso, a principal diferença entre os dois é a sua função
dentro do seu corpo. Enquanto o T3 ativo ele promove funções essenciais, o T3 reverso atua como um regulador, com a função de diminuir a atividade do T3 ativo, certo? Isso é só para você saber, não precisa decorar, mas sabe, isso aqui vai ficar na sua cabeça, você vai entender muito melhor da sua fisiologia, dos seus hormônios, isso é muito importante. Bom, além disso, da mesma forma que vimos lá atrás, que a resistência à insulina afeta o seu fígado, também altos níveis de cortisol inibem algo muito importante, que é a capacidade de remover o excesso de estrogênio no sangue. E por que isso é importante para o rejuvenescimento do seu corpo? Porque o aumento dos níveis de estrogênio livre eleva a globulina de ligação à sua tireoide, que se liga aos hormônios T3 e T4, tornando-os inativos. E isso vai resultar numa diminuição da quantidade de hormônios ativos disponíveis no seu corpo. E é aí, quando começam a se instalar as tão conhecidas disfunções da tireoide e de toda aquela cascata de sintomas característicos, certo? Baixos níveis da função de tireoide e consequente dos seus hormônios podem então levar ao hipotireoidismo, condição muito comum nesses casos. Afeta mais mulheres que homens, isso a gente percebe claramente, especialmente todas aquelas mulheres que passam por grandes mudanças hormonais, como mencionei logo ao princípio. E não, eu mencionei a gravidez, a menopausa, mas também aos 12, 11, 12 anos, quando começa o processo hormonal na mulher ou no homem também, viu? Também acontece isso. Bom, falei no hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo, por outro lado, é quando a tireoide está hiperativa, foi o que aconteceu comigo, tá bom? Há muitos anos atrás, produzindo sintomas muito semelhantes aos do hipotireoidismo, além de outros sintomas, tá? O que é possível fazer a nível de alguns micronutrientes importantes para que aconteça a conversão de T4 em T3, e isso todo mundo quer saber. E eu vou lhe ensinar. Devem ser administrados em doses otimizadas iodo, selênio, ferro, potássio e zinco, normalmente diminuídos em pessoas que sofrem de problemas de tireoide, mesmo os casos subclínicos. E antes que você vá já anotar, né, esses para ir já comprar, calma. Aproveito já aqui para lhe dar uma novidade em primeira mão. A Soulev está lançando até ao final deste mês de março, atenção, um boost de elementos traço, minerais, que contém exatamente esses 5 minerais que eu acabei de mencionar, e melhor, sobre a forma frequencial. Você não precisa pensar quanto é que eu vou tomar de cada um. Você pinga, no final do mês de março já vai ter à disposição. Gente, olha só que maravilha! O iodo, o selênio, o ferro, o potássio e o zinco juntos para dar um up na sua tireoide. Já pensou nisso? Então, vamos acabar com esses problemas de tireoide, se Deus quiser, né? Bom, então, é um boost de elementos traço, contém exatamente esses minerais e que vão estar já à sua disposição, já vão vendo com a Soulev, para vocês já encomendarem e começarem a usar. E atenção, é que você mesmo que diga, não, eu fiz exames recentes e não tenho nenhum problema na minha tireoide, desconfie, tá? 9 entre cada 10 mulheres, principalmente, já está em alguma condição subclínica de problema de tireoide, especialmente de hipotireoidismo, certo? Bom, então, essa linha que nós estamos lançando com a minha assinatura faz parte da exclusiva linha OligoBoost Q, desenvolvida por mim, e eu garanto que vai beneficiar de forma excepcional o rejuvenescimento do seu corpo. Fica atento às novidades, então. Bom, obviamente, também, devido quase sempre a essas disfunções se originarem a partir de muitas deficiências nutricionais, eu recomendo, é absolutamente necessário focar em uma alimentação adequada à sua bioindividualidade conferida pelo seu tipo sanguíneo. Uma coisa, se você está começando agora a seguir a dieta pelo tipo sanguíneo, por favor, não cometa o erro de ir logo eliminando os carboidratos, tá? A partir de hoje eu não como mais carboidratos, pães, massas, vou substituir por outras alternativas sem glúten, como milho, painço ou arroz. Calma. Em vez disso, tente mudar a sua dieta, a sua alimentação, mais para legumes, quinoa, peixes, carnes, ovos, isto vai pelo seguro, tá? E esse conceito se aplica a todos os tipos sanguíneos, sem exceção. Mas doutora Emília, mas o tipo A pode comer carne? Ouvi dizer que não pode? Depende da carne. Se é carne vermelha, não. Se é frango, sim. Entendeu? Então, eu estou aqui falando de uma forma generalizada, certo? Bom, voltando à tireoide, existe aqui alguma maneira alternativa de reabilitar a sua tireoide? Claro que existe.
É possível restaurar a tireoide através, então, de uma alimentação saudável e correta. E isso será suficiente, tá? Junto com aquele busto de elementos traços, daqueles elementos traços que eu acabei de mencionar, para remover a causa que levou a adoecer a sua tireoide. E ao eliminar a causa, a tireoide voltará a funcionar gradativamente e os valores de TSH, T3 e T4 com certeza voltarão ao normal em menos de 3 meses. Depois você me diga, em menos de 3 meses, certo? Bom, então, na próxima aula, dia 26, eu vou falar no quarto, que diz respeito aos nossos hormônios sexuais, muito importante, não? Convide todo mundo, todas as pessoas da sua família, todas as suas amigas, seus amigos, que tem a ver com homens e mulheres, tá bom? Convide todo mundo para vir assistir, para vir entender como é fácil a gente deter o tempo. Não estou falando só por fora, mas por dentro também. Que você chega aos 100 anos com o coração, com as glândulas suprarrenais, com os rins, com o fígado, com o cérebro, de jovem, de quando você tinha 30, 40 anos. Isso é possível, sim. A própria Bíblia diz que o homem pode viver tranquilamente até aos 120 anos. Por que ele não vive? Devido aos erros equivocados em nosso dia a dia. Certo? Bom, vou apresentar hoje um caso de sucesso. A pessoa está comigo só há 3 meses e meio, tá? Essa moça, tá? Há 3 meses veio comigo. Eu não tive coragem de pedir já a foto, parece que eu estava já querendo fazer uma promoção à custa dela. Eu ainda trarei essa foto aqui num futuro próximo, tá? Mas eu não tive coragem de trazer. Eu atendi há cerca de 3 meses e meio, então o ano passado, portanto, em novembro do ano passado, a Wanda, este é o nome dela, 32 anos, tipo A sanguíneo. Ela chegou ao meu consultório pesando 87 quilos para uma altura de 1,61 m. 87 quilos para 1,61 m. Veja, ela relatou estar com hipotireoidismo, diagnosticado há 4 anos atrás. Portanto, ela já vinha com o hipotireoidismo diagnosticado há 4 anos quando chegou até mim. Antes disso, antes desses 4 anos, ela já sofria praticamente desde a primeira menstruação, começou já a ter problemas nos ovários, então veio com ovário policístico, alopecia areata, tá? Ou alopecia areata, como se diz em Portugal, prisão de ventre com sangramento e fissuras anais e vários outros problemas de saúde. O que eu fiz imediatamente com ela há 3 meses e meio atrás? Óbvio, por óbvio, retirei imediatamente o glúten, o leite de vaca, não é? Iogurtes, assim como queijos que ela me disse comer em grandes quantidades, no macarrão, na lasanha, na pizza, enfim. Ela era uma grande consumidora. Também lhe pedi para eliminar a carne vermelha, ela é um AA. E alguém deve estar perguntando, o que é isso, AA? Depois eu falo no final sobre o curso que eu vou dar, né, que a Sara falou logo ali ao início, que eu vou lhe ensinar o que é ser um AA, um BB, tá? Não ser só B ou só A, ok? Bom, então ela é um AA, que eu chamo de puro, é um A puro. Também lhe tirei todo tipo de frios, sabe? Presunto, mortadela, essas coisas que se compram no supermercado para colocar no pão, né? Olha, ela comia no café da manhã, nos lanches, à noite, especialmente no sanduíche, quando ela chegava cansada em casa e era um sanduíche de fiambre, de presunto, sei lá, de alguma coisa. E olha só outra coisa, para aplacar a consciência pesada em relação à má alimentação, ela me confidenciou que passaram a comer muita fruta, muita fruta. Mal ela sabia um grande problema, um grande, enorme problema. Pedi-lhes que frutas só uma por dia, para evitar irritar a tireoide, devido ao leve efeito goitrogênico que pode interferir nos hormônios da tireoide. Ok? Tá. Olha lá, tipo O, que é muito dado a isso, cuidado com as frutas. Isso eu também vou ensinar no curso. Mas além desse leve efeito goitrogênico no tipo A, que pode interferir nos hormônios tireoidianos, isso além da frutose, cujo consumo excessivo pode levar a pico de glicose no sangue, né? E isso também já era um problema para ela, por óbvio. Pessoas com hipotireoidismo, como o caso da Wanda, manter os níveis estáveis de açúcar no sangue é muito importante para evitar a fadiga e vários outros sintomas que ela relatou. Ela disse que não tinha força para nada. Também o chocolate amargo, que ela amava. Eu pedi para comer um quadradinho apenas a cada 2 dias. Ela precisava num primeiro momento, tá? E, claro, nada de ficar mascando chiclete. Foi assim que ela entrou no meu consultório, mastigando chiclete, nem refrigerantes, esse tipo de coisas assim, né? Bobagens que a gente come.
O que eu lhe aconselhei basicamente às refeições? Presta atenção, tipo A puro. Uma alimentação mais vegetariana, claro, rica em vegetais, grãos integrais, proteínas vegetais, e que evitasse então as carnes vermelhas e os laticínios. Olha, foi um desafio inicial muito grande, porque ela consumia mais produtos de origem animal do que de vegetal, né? Mas logo começou a incorporar legumes, tofu, nozes e grãos, como quinoa, arroz integral, enfim, começou a entrar no trilho. Uns 20 e poucos dias depois, ela me ligou muito feliz, aliás, mandou-me um WhatsApp. Mandou-me um WhatsApp, primeiro me ligou, eu estava em atendimento, depois ela mandou-me um WhatsApp para dizer que já estava bem melhor, ela já estava menor nos seus níveis de energia, a sensação de inchaço também já estava começando a diminuir, a digestão melhorou muito, e logo depois, nessa altura, foi a hora de entrar com alguns frequenciais quânticos. O Vita-tireoide, claro, porque o Vita-tireoide, porque ele gera ressonância harmônica do sistema tireoidiano e da sua produção hormonal, a fim de começar a reorganizar o metabolismo da Vera. Era necessário entrar imediatamente com esse, tá? Da Solev, que eu uso da Solev. E outro que eu recomendei foi o biometabólico, claro, devido ao hipotireoidismo afetar outros sistemas do corpo, como o metabólico, o cardiovascular, o nervoso, o reprodutivo e o musculoesquelético. Eu falei nisso hoje, né? Bom, exatamente por conta disso, tudo que eu lhe prescrevi, olhe só agora a importância desse frequencial quântico para a Wanda, que praticamente apresentavam um pouco de todos os problemas relativos a esse sistema, tá? Como ganho de peso, dificuldade em perder peso, aumento da pressão arterial, depressão e dificuldade de memória, as irregularidades menstruais que ela referia desde garota, né? Desde que começou a menstruar, dor e fraqueza muscular, prisão de ventre, a saúde da pele dela, tá? Dos folículos capilares, que ela estava com a alopecia areata, né? Esse blend de frequências do biometabólico, gente, ainda hoje de manhã, indo no meu salão de cabeleireiro, tá? Até falei isso para a Sara hoje numa conversa, o meu cabeleireiro já vai no terceiro vidro de biometabólico, ele diz, o que foi isso? O que foi isso que passou na minha vida em menos de um mês no primeiro, tanto que eu fui correndo pegar mais dois, tá? Ele diz, o que foi essa revolução que passou no meu organismo? Tá? Então, esse blend de biometabólico, ele é fascinante. Ele utiliza fitoterapia chinesa e brasileira, oligoterapia, homeopatia, tudo isso para auxiliar no tratamento das emoções, especialmente quando associado à consciência, que faz despertar o eu interior, clarear a mente, ajuda-nos a reconhecer os erros, a ajustar o caminho quando necessário. Tudo isso a Wanda estava precisando, não é? Tudo isso a Wanda estava precisando. Também associei a ela um outro frequencial chamado abertura, para ela usar durante todo esse processo de emagrecimento até chegar à estabilização do peso. Então, uma abertura para o novo, no aspecto alimentar, no aspecto também de interagir com as pessoas, que ela estava muito fechada. Uma abertura, fantástico. Além de provocar mudanças emocionais que eu queria provocar nela, né? Mudanças emocionais, psicológicas, físicas, promover novos hábitos, como estilo de vida saudável, novos modelos de vida, alimentação equilibrada, enfim, todo esse tipo de transformações. E ainda complementei com o Vita Digestos para ajudar a ela na saciedade e para superar também os hábitos prejudiciais que ela vinha tendo, né? Fora outros processos também que esse Vita Digestos é útil, que eu já falei também no curso saúde no mês passado, né? Na saúde intestinal. E, finalmente, claro que eu tinha que passar também o Vita Air, né? Um mix de frequências de ativos, especialmente formulado para limpar, né? Para a limpeza do couro cabeludo, né? Propriedades antiparasitárias, com nutrientes essenciais, para quê? Para promover a saúde e a nutrição celular. Esse modulador, inclusive, foi projetado também para proporcionar resultados visíveis e duradouros. Não é só tempo que a pessoa está usando, até o cabelo melhorar. Não, é para usar a vida inteira, para revitalizar o cabelo, desde a raiz até as pontas. Nós precisamos, a gente pega muita poluição ambiental, né? Então a gente sempre precisa, eu estou usando também no meu cabelo, ó, sempre com brilho, coisa boa. E aqui no caso da Wanda, claro, vai auxiliar muito na queda do cabelo, na alopecia areata, né? Sim? Bom, na semana passada,
a nossa Wanda comentou comigo, isto agora na semana passada, que apesar de nunca ter tomado o Eutirox, ela era muito teimosa, ela não gostava de ser dependente de remédios também, inflexível, tá? Então, eu nunca quis tomar o Eutirox, então ela deixava correr solto o hipotireoidismo dela. Pasmem, a sua tireoide começou a funcionar novamente. Ao voltar no endócrino, como é que ela sabe? Ao voltar, como é que ela soube para me dizer? Ao voltar ao endócrino dela, os seus novos exames já mostraram níveis hormonais mais equilibrados na sua tireoide. Assim como também, mesmo não tomando anticoncepcional, a sua menstruação, que quase sempre atrasava uma semana, 10 dias, voltou ao normal. Olha que bênção da Wanda. E um outro ganho enorme é que ela, neste exato momento, está com 64 quilos. Foram embora 23 quilos em 3 meses e meio, gente. 3 meses e meio. É isso, simples assim. Tá? Isso em 3 meses e meio. Veja bem, estamos falando aqui de quê? De rejuvenescimento do corpo para equilíbrio hormonal. Certo? Não? Bom, então, este é o caso da Wanda que eu quis trazer. O mês que vem eu vou trazer outro. Talvez eu traga o meu caso, o meu próprio caso para vocês, tá bom? No próximo dia 26, às 20 horas e 30 minutos, no horário de hoje, teremos outro encontro marcado para saber a quarta e última chave que abrange os hormônios sexuais e a saúde reprodutiva, certo? E gostaria muito de falar agora, não sei se a Sara quer comentar, sobre o curso básico em dieta pelo tipo sanguíneo. Olha, é um curso especial que vai qualificar profissionais da área da saúde, seja médico, seja terapeuta, em qualquer instância, seja para cuidadores também, seja também para pessoas que querem melhorar a sua própria saúde e a da sua família, querem conhecer mais a fundo. Eu vou dar esse curso agora, já no dia 22, num sábado, das 2h30 às 6h30 da tarde, o primeiro módulo de 5, onde você vai saber tudo, mas é tudo mesmo, o que seja básico para sobre a dieta pelo tipo sanguíneo. Certificado internacional, apostila dos 5 módulos, é um curso apostilado e com vários upgrades, tá bom? Inclusive, vai ter lá um e-book dessa nossa querida que está aqui hoje na nossa aula, que é a Mônica, lá da Itália. Ela fez um e-book para os 4 tipos sanguíneos, ela tem um canal no YouTube com receitas doces e salgadas para os tipos sanguíneos. Ela é uma grande entusiasta da ciência dos tipos sanguíneos há muitos anos, antes até de me conhecer, tá bom? Antes dela me conhecer. Então, ela fez esse e-book direcionado para todos os alunos do curso básico em dieta pelo tipo sanguíneo, assinado por ela. Vocês vão amar as receitas, exclusivas para quem faz o curso. Essas receitas nunca apareceram no canal dela, ela não dá para ninguém, são apenas para os nossos alunos do curso. E o Hélio, o Enzo, já deve ter colocado aí o link. A Jéssica também já deve estar vendo. Quem quiser já saber informações, saber quanto custa, como é que vai fazer, garanto que é fácil para todo mundo fazer. Ele é dividido dentro das possibilidades de todo mundo, vale muito a pena fazer. É o diferencial que eu uso na minha vida, é a ciência dos tipos sanguíneos aplicada a mim, tá? Em que eu vou, no próximo módulo, comentar um case que aconteceu comigo de hipertireoidismo com a dieta pelo tipo sanguíneo, certo? Então, quem quiser saber detalhes, põe aí eu quero, que a Jéssica já encaminha para o nosso setor de cursos, que vai entrar individualmente em contato para explicar para cada um de vocês que quiser saber detalhes sobre o curso. Tudo bem? Eu acho imprescindível. Eu, como nutricionista de 22 anos de formação, eu acho que eu nunca aprendi na faculdade todos os ensinamentos que a Emília tem para passar. Então, isso é muito importante. Para as nutris que estão aqui, vale muito a pena, porque o nosso paciente, ele quer e ele merece diferenciais. Nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, sempre nos qualificarmos. Isso é muito importante. E a dieta pelo tipo sanguíneo é para todos nós profissionais, nutricionistas, médicos, terapeutas, psicoterapeutas,
como a Emília disse, as tricologistas que estão aqui conosco, a Michele Cardoso, por exemplo, vai participar do curso. E é um grande diferencial para qualquer tratamento. Você conseguir, de fato, desinflamar o organismo do seu paciente, trazer para ele, e para qualquer metodologia que você esteja aplicando, mais resultado. Isso é muito importante no curso da Emília. Então, realmente, eu indico. O curso tem um custo acessível e ele pode ser parcelado, como a Emília disse. Então, realmente, vale muito a pena. E, Emília, que aula fantástica essa de hoje. Olha, o estudo de caso, eu acho que a gente visualizar como conduzir com o paciente, isso é muito importante. Então, realmente, olha, a aula de hoje, fantástica, fantástica. Eu Muito obrigada. amei e eu tenho certeza que todos que estão aqui amaram. Muito obrigada. Estamos aqui também com uma médica, a doutora Maria Helena de São Paulo. Gente, ela não é qualquer médica, ela é especialista em transplante de fígado, especializou-se em Londres, tá? Mora em São Paulo, Sim. está aqui, sempre me acompanha, tá? Uma hora dessa, ela Olha, vai em São Paulo várias agora no pessoas aqui, dia 26 várias de pessoas abril, aqui Sara. pedindo eu quero. Olha, que bom. Dia 26 de abril, agora no workshop que vai ter o lançamento da linha dos tipos sanguíneos em São Paulo, a doutora Marilena, ela vai depois apresentar, falar sobre o que a dieta pelo tipo sanguíneo fez na vida dela. Veja, uma médica que ela recomenda aos seus pacientes a dieta pelo tipo sanguíneo, também já está entrando conosco com os produtos da Soleve, tá? E uma especialista em transplante, é uma pessoa fantástica, é uma médica assim fantástica, e ela faz questão de ir lá no dia 26 falar um pouco sobre a dieta pelo tipo sanguíneo no workshop que vai ter em São Paulo, né? Onde vamos lançar oficialmente a Ai, marca. que maravilhoso. E no Uhum. workshop, todos terão a oportunidade de fazer a sua tipagem sanguínea. Se você não conhece o seu tipo sanguíneo, eu tive uma aula, uma live com o Tonton essa semana. E o Tonton me disse que 70%, é um estudo, 70% das pessoas não conhecem seu tipo sanguíneo. É Então, verdade. nós vamos ter um laboratório, vamos fazer a análise e o resultado na hora. Dia 26 vai ser realmente um workshop muito especial, que está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho, para receber vocês, olha, da melhor forma. E todos os alunos que se inscreverem para o curso já vão ganhar o workshop também. Já vão ganhar o workshop do dia 26. Olha, Que muita bom, que gente aqui bom. pedindo contato. Estou muito feliz mesmo. Emília, parabéns pela sua aula, minha querida. É um prazer aprender com você todos os dias, todos os dias. Muito obrigada. Bora rejuvenescer todos. Eu também preciso, todos nós. Isso aqui não é só para as pessoas que nos escutaram, é para todos, é para nós, para nos Para todos. lembrarmos sempre que está nas nossas mãos vivermos bem e melhor, termos uma longevidade saudável. Está nas nossas mãos. Não vamos esperar na mão do terceiro, não vamos esperar por ir ao médico, não vamos pôr responsabilidade da nossa vida nas mãos das outras pessoas, a não ser que nos mostrem o caminho para a gente poder atuar em nós. Somos nós que fazemos o diferencial na nossa Perfeito. vida. É Muito obrigada, isso. então. Eu, E temos encontro essa marcado dia fala é muito 26. importante. Obrigada. Essa fala final é maravilhosa. Não deixem a sua saúde nas mãos de ninguém. Aprenda, se desenvolva, cuide da sua saúde. Os profissionais, eles são muito importantes para nos direcionar, mas ser donos do conhecimento, da nossa saúde, principalmente da alimentação. Eu digo isso como nutricionista. É muito importante. Muito obrigada, minha querida. O Hélio colocou aqui nos comentários todas as Ah, é? informações para o curso, então já acessem, tá? E de qualquer forma, vocês têm o contato do Hélio, Enzo e da Jéssica também, tá? Uma boa noite para vocês. Boa noite para Alguma todos e até a pergunta? próxima. Deixa eu É ver só verdade. se tem alguma pergunta Sim, aqui para gente sim.
para a gente responder. A Mônica, Mônica, eu vou te mandar de Portugal, que agora nós temos a Souleve Portugal. Mônica, eu vou te mandar um presente da Souleve direto para a Itália para você conhecer os nossos produtos com a linha da doutora Emília, com certeza, tá? Ela merece, ela vai amar, ela vai divulgar. Ai dela, se não divulgar, eu vou lá na Itália, viu? Vou mandar um kit maravilhoso. Me aguarde, semana que vem tô chegando em Portugal. Me aguarde, Mônica. Vou te chamar, que eu ainda tenho seu telefone, eu vou te chamar aqui no WhatsApp. Então é isso. Ah, que lindo. Ó, Muito lindo. Um beijo para boa noite, então. todos. Fiquem com Deus. Beijos. Uma noite feliz para todos. Até o dia 26, tá? Fiquem com Deus. Até.